paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o irmão Alan, trazendo uma palavra de salvação, uma palavra para a meditação de meus irmãos nesta quarta-feira, nesta manhã, que se encontra, meus irmãos, em Romanos, glória a Deus, aleluia, capítulo 13, aleluia, e versículo 9, que tem por título, meus irmãos, o amor e o fervor, a humildade e a beneficência, Estarei lendo do versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos continuamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos orar uns aos outros, Não sejais vanglorioso, no cuidado sedes fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Perseverais na oração. Comunicai-vos com os santos nas suas necessidades. Cingir a hospitalidade, Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unanimemente entre vós, não ambicioneis, não seja ambicioso coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E ninguém torneis o mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver de sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará a brasa de fogo sobre a sua cabeça, e não deixeis vencer do mal, mas vencendo o mal com o bem. A palavra do Senhor, ela se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 9. O amor fraternal. O amor, ele não seja fingido, O amor, ele tem que ser um amor verdadeiro. Assim como Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho unigênito para aquele que nele crê não pereça. Jesus está falando aqui em Romano, a sua palavra aqui, e um amor esse que quando o irmão estiver necessitado, quando o irmão estiver passando por dificuldade, eu, como servo de Deus, tenho que ajudar, sem querer nada em troca. O amor, ele não pode ser fingido. O amor, ele não sente inveja. O amor, ele não se vangloria em cima de coisas alheias ou coisas que acontecem na minha, na tua vida, ao ponto de eu me vangloriar. O amor, ele é tudo. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus que tem amor dentro de si, ele tem a salvação. Porque quem ama tem fé, quem ama crê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então eu aprendo que o amor, ele é a base de tudo na nossa vida. Porque a Bíblia diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, Então, amai o teu próximo como a ti mesmo. Se eu sou uma pessoa que eu me amo, eu vou amar o meu próximo, sem querer nada em troca. Mas muitas das vezes as pessoas têm um amor fingido, amor esse que dá com a mão e a outra quer transparecer, mostrar o que fez. E eu vejo hoje no meio evangélico, no meio do povo, que
que se diz cristão, que se diz de Deus, a falta de amor. Muitas das vezes aí você passa por pessoas de outra denominação, de outra congregação, que não dá nem a paz do Senhor. Eu tenho uma coisa comigo, meus irmãos, que só dá paz quem tem paz. Independente do irmão estar caído, do irmão não viver a sã doutrina, ou aparentemente você acha que ele está longe de Deus, porque muitas das vezes a gente tem se enganado. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa fora da sã doutrina, mas tem orado, tem jejuado, tem pedido perdão a Deus dos pecados. E muitas das vezes aí você vê uma mulher com a saia arrastando no chão, né? Todo santo dia está na igreja, todo santo dia está num culto, mas a língua é deste tamanho. A língua é maior do que o vestido, maior do que o corpo. A vida é falar da vida dos outros, né? A vida é estar julgando os irmãos. Porque, irmão, eu tenho uma coisa comigo, que o amor, ele é tudo na nossa vida. Você vê que o amor de Deus, o amor de Jesus era tão grande, que ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que Tomé ia duvidar de tudo, mas o amor dele era incondicional. O amor dele era surpreendente ao ponto dele de se entregar. Ele sabia que eu e você era falho, pecador, cheio de defeito. Ele sabia que nós ia cair. Ele sabia que a luta contra a carne era tão grande e contra as coisas espirituais que está sobre a terra é tão grande que nós somos sujeitos a cair. Perfeito só ele, mas ele passou pelas tribulações que eu e você passa todos os dias, para nos mostrar que nós podemos vencer também as perseguições, as calúnias, as defamação. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar e o coração endurecer. Jesus estava falando já nesses tempos de hoje, meus irmãos. Muitas das vezes aí você está do lado de pessoas que aparentemente parece que nos ama, mas só Deus sabe a intenção do coração. Hoje eu digo para os irmãos que a gente só vale o que tem. Se você é um homem de Deus, se você está ali curando, expulsando demônio, profetizando, revelando, você está ali, todo mundo ao seu redor. Mas a partir do momento que você não passa a ter esses dons ou ter condições, as pessoas começam a te rejeitar. Assim fizeram com Jesus. Jesus curava, expulsava os demônios, pregava o evangelho, fazia cego enxergar, paralítico andar. Mas vinha pessoas que se diziam crentes, entendido da palavra como os fariseus, e se levantava contra Jesus porque tinha inveja. No dia de hoje a inveja tem corrompido o coração dos homens. No dia de hoje a inveja ela tem corrompido o coração das mulheres. E as mulheres e os homens estão perdendo a essência do amor. O amor, ele é tudo na minha e na tua vida. Sem amor é impossível agradar a Deus. Ainda que eu fizesse todas as coisas, irmão, aparentemente aos olhos, dentro da palavra de Deus, se não tiver amor, para nada serve. Para nada serve. A obra de Deus, ela tem que ter amor. A gente tem que ter amor pelos necessitados, pelos caídos, pelos aflitos, né? Porque Jesus, ele disse: eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu estava nu e tu não me vestiste. Eu era estrangeiro e não me hospedaste. Eu estava enfermo, preso numa prisão e tu não foi me visitar. O amor, ele é a essência de tudo. O amor faz com que eu olhar para um morador de rua e entender que ele necessita de algo. O amor faz com que eu me pôr no lugar do meu irmão. Eu entender que eu queria um cobertor por causa do frio, uma roupa. O amor faz com que eu entender que ao meio-dia eu preciso almoçar. E aquela alma que está caída debaixo do viaduto, na beira do caminho, como aquele cego de Jericó, precisa de ajuda. Hoje as igrejas não estão indo mais atrás das almas. Os pastores não fazem mais obras sociais. Os pastores hoje deixaram de ir atrás das almas, de ajudar os pequeninos necessitados. Hoje a gente vê um evangelho fracassado, um evangelho que as pessoas estão presas a templo, a igreja que não pode salvar. Onde Atos dos Apóstolos fala que Deus não habita em templo feito mão humana, mas sim nós,
porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, meus irmãos. Meus irmãos, a cada dia que eu passo, que eu subo nesse monte para orar, para buscar a presença do Senhor, o Senhor tem falado comigo que a cada dia que passa, o amor tem se esfriado sobre a terra. E as pessoas não estão percebendo. Muitas das vezes aí você quer amar as pessoas que estão lá fora, que estão caídas, e esquece de amar os que tem dentro da nossa casa, e de evangelizar dentro de casa. E tem pessoas dentro da minha e na tua casa que não conhece Jesus, não conhece o verdadeiro Espírito Santo, nem a palavra do Senhor. E muitas das vezes eu e você também não é bem recebido dentro de casa. Muitas das vezes eu tenho chamado pessoas para orar e não me tem dado ouvido. Eu digo: fulana, ora, que Deus vai falar contigo. Fulana, ora, que o Senhor vai falar contigo. E tem entrado no ouvido e saído no outro. Hoje eu vejo as pessoas como se tivesse Deus como inimigo, aonde Deus criou esse céu, essa terra, esse mar, deu sabedoria aos homens, inteligência e poder e autoridade sobre os animais. Mas os homens de coração perverso, amantes de si mesmo, presunçosos, caluniadores, não têm dado ouvido à palavra do Senhor. A minha alma chora, Pai, todos os dias, querendo se aproximar de Deus, querendo estar do lado do Senhor. A luta está sendo tão grande contra a minha vida, meus irmãos, que não está sendo fácil nem gravar esses vídeos. A luta contra a carne, a luta contra os espíritos está sendo grande na minha vida. Mas eu creio na minha vitória, porque o céu é tomada à força, a porta é estreita, o caminho é apertado. E pouco irão de passar por ela. Jesus está voltando, meus irmãos. Eu sinto na minha alma que está tão próximo à vinda de Jesus, que vai pegar muitos de surpresa, porque vai ser como a época de Noé: casava e dava-se em casamento, bebia, comia, se prostituía, fazia todas as coisas da carne. E Noé falava que havia um dilúvio, e Noé ficou focado naquilo que Deus revelou para ele. Noé fez a arca e entrou na arca com a sua família e os animais. Os animais conseguiram ouvir a voz do Senhor, e ali foi macho e fêmea e entrou na arca. Mas o ser humano não consegue ouvir a voz do Senhor por causa da desobediência, do pecado que está sobre nós, o pecado que está sobre a terra. Então Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas para não compreender a palavra do Senhor, o chamado de Deus. E eu tenho me preocupado com a minha salvação. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a minha alma? A salvação é um dom de Deus. É Deus que vai salvar. Mas o que é que eu e você tem feito para o Senhor? O que é que eu e você tem feito para Deus? O Senhor fala comigo, Ele fala, arde no meu coração. Aquela vontade de fazer a vontade de Deus, as obras missionárias. Mas ao mesmo tempo a falta de dinheiro, as condições financeiras não tem dado para eu fazer aquilo que eu fazia. Deus me abençoou com um carro melhor, mas financeiramente eu não tenho conseguido ir nos lugares a qual eu ia muito. Em Branquinha, União de Palmares, Murici, Centro de Maceió, Matriz, São Luís, os lugares que eu fazia evangelismo. Pessoas se afastaram, pessoas se desviaram, eu caí, Deus me levantou, estou na luta travada e não tem sido fácil, mas eu agradeço a Deus pela minha vida de subir todos os dias a esse monte, ou quando eu puder, e falar com Deus e trazer uma mensagem para os irmãos. Que Deus abençoe vocês, não desista. Jesus está voltando, é tempo de você orar, buscar, jejuar, se consagrar e acreditar que Jesus ele está para nos salvar. Basta aí você crer, confiar no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.